Meus irmãos, vamos comentar o capítulo 8 e o capítulo 9 de Hebreus, a nosso segundo comentário bíblico da leitura de hoje. Lembrar os irmãos que a gente não fez um comentário no início de Hebreus sobre o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, segundo os estudiosos, acha que ele foi escrito mais ou menos nos anos 70, depois de Cristo, visto que ele faz várias referências sobre a prática do culto da existência do templo. E o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. O livro aos Hebreus, seu escritor é desconhecido, né? Muitas pessoas sugerem como 3 possíveis escritores. A maioria dos historiadores acham que foi, primeiramente, Barnabé, que foi o escritor desse livro. Outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo, e outros acham melhor achar autor desconhecido. Porém, que cada um de nós devemos ter, né, pela linguagem, pela escrita, pela definição, tinha que ser pessoa que conhecesse bem o judaísmo, tinha que ser pessoa que conhecesse bem os sacrifícios diários, tinha que ser pessoa que conhecesse o modo de sacrifício, toda a história, uma pessoa muito qualificada, porque o livro de Hebreus, como a gente já disse, é um livro que ele faz a comparação entre Cristo e toda a atividade espiritual do Antigo Testamento. Então ele mostra Cristo superior aos anjos, né? A gente vê que os judeus tiveram vários encontros com anjos, eles tinham grande reverência aos anjos, né? E eles eram uma coisa que era intrínseca deles, né? De sorte que Paulo falava até que eles teriam, né, alguns deles, a questão de cultuar anjos, né? E os anjos eram muito bem considerados. Então Paulo diz que Cristo é superior aos anjos, porque Deus disse, a quais dos anjos te disse, hoje tu és meu filho, hoje te gerei. E ele disse que quando Deus colocou Jesus na terra, Jesus disse, todos os anjos o adoram. Então Cristo é superior aos anjos. Depois ele diz que Cristo é superior a um grande líder, o maior homem, que era Moisés. Ele disse que Moisés foi fiel em toda a sua casa, não é, mas Cristo foi fiel sobre a sua própria casa de Deus, a qual casa somos nós, se mantivermos firmes, né, a nossa fé até o fim. Então nós vemos que Moisés foi fiel na casa de Deus, mas Cristo foi fiel na sua própria casa, não é? E nós vemos que Moisés pecou e Cristo também não pecou. Então depois ele mostra que Cristo é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, porque ele disse que o sacerdote eram constituídos homens fracos que ofereciam sacrifício por si mesmo, antes de oferecer sacrifício pelo povo. Mas Cristo não ofereceu sacrifício por si mesmo. O sacerdote do Antigo Testamento oferecia sacrifício com o corpo dos animais. Cristo ofereceu sacrifício com seu próprio corpo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram várias pessoas que eles morriam e eram substituídos. Não, Cristo não morreu, né? Continua segundo eterno. Eles ofereciam sacrifício com o corpo de animais, e Cristo ofereceu sacrifício com o seu próprio corpo, né? E nós vemos, meus amados irmãos, nós vemos também que eles consideram Cristo superior, Hebreus, né, ao sumo sacerdote e ao próprio sacrifício, porque aquele sacrifício, ele diz que era impossível que o sangue de touro e de bode espargido, né, sobre uma pessoa o santificasse quanto ao pecado. Mas Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados do mundo, um único sacrifício, né, ele fez a purificação do nosso pecado, a expiação, e sentou-se à destra de Deus. Então Cristo é superior, né, em todos os sentidos, a todos os atos, porque a Bíblia, ele diz que se a lei que foi anunciada pelos anjos teve um grande valor, e todos aqueles que quebraram aquela lei foram mortos, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, que sendo anunciado pelo Senhor, foi confirmada por Deus e pelo Espírito Santo por vários sinais, né, que seguiram. Então o capítulo 8 de Hebreus, ele, para mim, o capítulo 8, 9 e o 10, é onde está todo o peso e o mais importante que eu acho do livro de Hebreus, né? Então, o capítulo 8 de Hebreus, ele começa dizendo o que, meus amados irmãos? O que é que diz o capítulo 8 de Hebreus? Vamos ler, aqui diz: ora,
Em suma do que temos dito, isto é, que temos um sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade, ministro de um santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer sacrifício, pelo que era necessário que também tivesse alguma coisa que oferecer. Ele primeiro tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. E disse que se Cristo estivesse na terra, esse povo nem sequer seria sacerdote, não é? Mas vamos dizer o versículo 5, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Vamos ver o versículo 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com o cabo de Israel. Porei a minha lei no seu entendimento e no seu coração escreverei, e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então nós vemos que com Cristo Deus tinha prometido a Israel que manteria um novo concerto, porque o Israel quebrou o concerto de Deus, né, através da lei, e através de Cristo Deus veio trazendo um novo concerto, e Cristo se tornou mediador, né, desse novo concerto. No capítulo 9 fala: ora também o primeiro tinha a ordenança e o culto divino e um tabernáculo, um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado. No primeiro havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição, ao qual se chama lugar santo. Então o templo era dividido em dois tabernáculos: lugar santo, que era onde tinha o que? O candeeiro, a mesa dos pães da preposição, né? Havia o candeeiro, a mesa e os pães da preposição. Esse lugar é chamado lugar santo. Ali entravam os sacerdotes. Mas depois do segundo sacerdote, do segundo tabernáculo, estava um lugar que se chama Santo dos Santos. E ali tinha o que? Ali tinha um incensário, né? Tinha o que? A arca, tinha um incensário, né? E ao redor todo de ouro. E dentro da arca tinha o que? Tinha a vara de Arão que tinha florescido, tinha as tábuas da lei e tinha um vaso com maná. Isso é o que Hebreus diz que tinha dentro da arca. 3 coisas, não é? Mas nós vemos, irmão, que no primeiro lugar, no primeiro santuário, o sacerdote oferecia sacrifício todo dia. Mas no segundo lugar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia sacrifício pelo povo, não é? Mas Cristo, né, vindo aqui o versículo 11, mas vindo Cristo, sumo sacerdote do bem futuro, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão desta criação, nem por sangue de bode, nem de bezerro, nem por si mesmo, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, não é? Havendo efetuado uma eterna redenção, porquanto o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará nossas consciências de obra morta para servir ao Deus vivo. Se o sangue de animais, se o sangue de touro, de boi, de bode, né, cobria o pecado, né, então fazia cobrir, o sangue de Cristo que se derramou uma única vez, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Então é esse o livro de Hebreus. O irmão continue lendo o capítulo 8, tem muita coisa para a gente aprender aqui. O sangue de Jesus, que ofereceu um único sacrifício, uma única vez, com o seu próprio sangue, com o seu próprio corpo, é superior aos sacrifícios do sumo sacerdote, porque ele entrava e oferecia sacrifício por si. Cristo não ofereceu. Com o sangue dos animais ele entrava, Cristo com o seu próprio sangue. Ele entrava no templo, Cristo entrou com o seu próprio templo, né? Cristo ofereceu sacrifício com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue, por isso ele é superior tanto aos sacerdotes como aos sacrifícios do Antigo Testamento. Que Deus nos abençoe.